Boa tarde para você que gosta de futebol. Eu sou o Cacá Oliveira e apresento o Clube da Bola deste sábado de carnaval. Vamos falar muito sobre futebol a partir de agora. Quadrangular da morte, hein? Será que vai ter gente grande rebaixada? Semifinais do Catarinense. Hoje tem jogo, amanhã também. Jogos de ida e a Taça Sesc. Vale vaga na Copa do Brasil. Bora falar de futebol então? Já dando um giro com os comentaristas do grupo ND, vamos direto para o oeste do estado, ele que é Série A de Campeonato Brasileiro, favorito ao título do campeão catarinense. Oi, Badá, boa tarde, bem-vindo ao Clube da Bola. Oi, Badá, boa tarde, bem-vindo ao Clube da Bola. Olá, Cacá. Um grande abraço para você, para todos que estão ligados aí no nosso Clube da Bola, um abraço a todos. Chapecoense daquela maratona, quarta-feira, jogo dificílimo aqui contra o Curitiba, empate em 3-3. Quinta-feira embarcou no ônibus para daqui a pouquinho entrar em campo contra o Brusque lá na Arena Simon, né? Então uma maratona grande de jogos aí, mas a Chapecoense indo bem. Tanto no Campeonato Brasileiro da Série A, começou bem e agora tá aí, vai brigar a partir de hoje por uma vaga na final do Campeonato Estadual. Legal, daqui a pouquinho tem jogo na Arena Simon, Brusque e Chape, a gente vai falar muito com os repórteres que estão também em Brusque para trazer os detalhes pra gente. Aqui nos estúdios em Floripa, Cláudio Caticarte, comentarista do Grupo ND. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Cacá. Boa tarde ao Badá, também ao Jorge Júnior e a todos que nos acompanham no Clube da Bola. Muitos assuntos para falar. Sexta-feira 13, um jogo ruim e o Figueirense embarcou nesse jogo ruim. Está se afundando nesse quadrangular da morte. E o Avaí joga o primeiro jogo hoje contra o Santa, brigando pela vaga na Copa do Brasil, hein, Cacá? Jorge Júnior, também nos estúdios aqui de Floripa. Seu danado, boa tarde. Boa tarde, Cacá. Seu danado oficial, número 1 é tu. Vamos falar dessa derrota do Figueirense para o Marcílio Dias. Situação complicadíssima do Furacão. O Avaí tem esse primeiro jogo da Taça Sesc. Depois eu vou até dar um bastidor aí do que aconteceu essa semana lá na ressacada, sobre o nome da taça, que a gente ouviu o pessoal brincando lá. Mas é uma derrota preocupante para o Figueirense. O time está, nesse momento, já está entrando em combinação. A gente, para quem acompanha o surf, Cacá, um surfista de mão cheia, né? Um pé pesado na prancha. Está entrando em combinação para começar, para tentar escapar do rebaixamento. E do outro lado, a gente tem aí, quem sabe, um Joinville ressurgindo aí das cinzas. A primeira vitória em 2026. Então, estamos juntos aí para falar um pouquinho do futebol catarinense. Legal, vamos começar com os jogos de ontem, então, sexta-feira 13, com alguns shows de horrores. E esse jogo, então, mais uma derrota do Figueira, vitória do Marcílio depois de muito tempo em casa, 1-0 para o Marinheiro, o gol foi do Reginaldo. O Marcílio venceu o Figueirense, então, no estádio Doutor Hercílio Luz, aumentando a crise no Figueirense. Ela tem fim, Cláudio. Que jogo ruim ontem, né? Os dois times com muitas dificuldades, errando passes, enfim. Mas o Marinheiro construiu o resultado no primeiro tempo e conseguiu sofrer no segundo e conseguiu manter a vitória, 1-0. Não é à toa que é o quadrangular da morte, né? São as 4 piores equipes do futebol catarinense e pelos jogos que a gente está vendo, se pudesse rebaixar os 4, rebaixava. O jogo de ontem foi muito ruim. Para o amigo de casa ter uma ideia, foram 19 finalizações, 10 do Marcílio, 9 do Figueirense. E a gol foram 2 de cada lado, ou seja, um jogo muito pobre, né? Marcílio Dias achou o gol, que você está vendo aí na tela, né? Com o gol do Reginaldo, e sustentou o resto do jogo todo. O Figueirense teve 63% de posse de bola, mas estéreo, né? Não finalizou, não provocou tantas chances, apesar do Igor Bolt ter tido uma chance incrível na cara do gol, né? Batatinha do lado do Marcílio também perdeu uma chance inacreditável. Perdeu também uma chance na cara do gol, um jogo pobre em termos de repertório ofensivo de ambas as equipes. Figueirense muito burocrático nesse 3-5-2, que bola gira para um lado, gira para o outro. O Arthur Henrique, que tinha ido muito bem aqui, principalmente mesmo improvisado como meia, né? Um jogador por dentro, que tinha até relativamente ido muito bem contra o Joinville, apagado. O técnico Emerson Cris viu o bom futebol do garoto aqui e acabou fazendo uma marcação mais de perto, né? Não deixando avançar entre as linhas. O Igor Bolt ainda foi o único que teve um pouco mais de voluntariedade, de raça, vontade, mas perdeu um gol incrível, né? Barbaridade. Que poderia levar até o empate. E o Figueirense vai se afundando nesse quadrangular da morte. Claro que matematicamente, né? O Marcílio Dias tem 3 pontos a mais e 3 gols, né, de positivos no saldo. O Figueirense tem -1. Teria que... E, claro, essa situação do Joinville pode ser um fiel da balança, né? Se é que ainda no estádio Orlando Scarpelli vão tentar remontar, porque o Joinville morto, ele não teria condições contra o Marcílio Dias, mas ele pode fazer com que ainda a disputa fique entre Marcílio Dias e Figueirense. Agora, pelo desempenho dentro de campo, que a gente viu as imagens aí, os números que eu acabei de colocar,
o Figueirense não dá nenhuma sombra, né, de quem vai tirar, vamos dizer assim, essa lama. E essa sexta-feira 13 foi assustadora aí para a equipe do Figueirense, principalmente em relação ao resultado do jogo em si. Foi muito fraco, mas o Figueirense não fez por merecer nada diferente do que essa derrota e acabou deixando o torcedor bastante preocupado e com razão, viu? O torcedor cuspindo abelhas africanas. No comecinho do jogo ainda, o Marcelo teve um pênalti marcado, mas o VAR orientou o árbitro que a falta foi fora da área, né? Ainda teve esse lance. Agora, Jorge, qual é o tamanho da pressão do Figueirense chegando aí faltando 3 jogos, um possível rebaixamento com 3 vagas para rebaixamento e o Figueirense fora da primeira posição, que é a única que salva? Olha, Cacá, antes de perguntar pro Cláudio por que o jogo tão ruim, não era para se esperar coisa melhor do que aquilo que aconteceu ontem lá verdade. em Itajaí. Não dá para esperar algo muito melhor. Verdade. Mas a pressão do Figueirense, o torcedor alvinegro vai lembrar. Ano passado, o Figueirense demorou a vencer a primeira na Série C, e aí depois venceu a segunda, e agora vai, aquela expectativa, e o time não vencia, fez a pontuação para evitar o rebaixamento, é aquele time do quase, que dá aquela falsa esperança. Quando venceu o Joinville semana passada aqui em Florianópolis, a gente tinha aquela expectativa. Agora o Figueirense vai vencer o Joinville, vai voltar a somar 3 pontos, vai pegar o Marcílio Dias, vai fazer um jogo pau a pau ali para buscar o empate pelo menos, ou buscar a vitória, para aí tentar decolar nesse quadrangular da morte. Mas foi completamente diferente do que a gente está vendo, né? Até o Cláudio falou que os números são bons de posse e tudo, mas é aquela posse pouco produtiva, né? Muito pobre, assim, não funciona. Não me serve para vencer jogos, esse tipo de posse do Figueirense. E o técnico Márcio Zanardi vai tentando, vai mexendo, é o terceiro jogo dele, terceiro time completamente diferente em relação ao anterior. Então ele vai tentando com essas peças que foram montadas lá atrás, a gente tem aquela expectativa. Pô, esse elenco montado do Figueirense para 2026, ele parece ser um elenco experiente, um elenco bom, um elenco que pode alçar coisas melhores no Campeonato Catarinense. Só que Jorginho machucado, e não é o do jogador, ele está mais de um ano sem jogar. Voltou, já está sentindo lesão de novo. É normal que isso aconteça, e era uma aposta, só que as apostas do Figueirense, o Figueirense pagou dobrado, e elas estão pagando o odd 1.1, assim, não está dando nada de retorno para o time. Outros jogadores machucados ontem também, o Bacelar saiu lesionado. Né? O Silvinho machucado, o Jorginho, como bem lembrou aí o Jorge Júnior, e vieram 3 jogadores que estavam quase um ano sem jogar. Né, o Jorginho no Atlético Goianiense, saiu do CRB, voltou para o Atlético Goianiense, estava um ano sem jogar. O Breno no Figueirense, um ano sem jogar. O próprio Dudu, né, que estava lá no mundo árabe, um ano sem jogar. E fora os jogadores experientes, mais de 35 anos. Douglas Bacelar, de novo, iniciou o jogo igual contra o Joinville, saiu com lesão. O Jorge Júnior a gente entrevistou ele no jornal ND, né? Ele sofre com uma dor crônica no joelho, por isso fez o contrato só até o final do Catarinense. Então, essa visão de mercado, de gestão de futebol, na hora da montagem do elenco, pesa em momentos como esse. Era um elenco para ser promissor. A gente falava aqui que dos 4 era o melhor elenco, mas quando você pesa essas questões físicas, hoje o futebol tem muita intensidade. Jorge falou bem, não adianta ter 63% de posse de bola e você não agrediu o adversário. 2 bolas ao gol em mais de 90 minutos é patético, né? Ô, Cacá, e não era um time do Figueirense, um time favorito a ser campeão catarinense, muito longe disso. Não era um time mas era um time para fazer um campeonato seguro, digamos. Seguro é 7 pontos. Mas as 2 vitórias iniciais deram uma empolgadinha, né? Claro, todo mundo achou que o Real Madrid tinha renascido aqui nos Capelli, né? Tinha acontecido, o Guardiola estava aqui, que era o Vaguinho, era um momento positivo. Só que daí empatou, e aí aquele jogo do Brusque, que se poupa jogadores para o Clássico, perde lá, toma uma chapuletada no Clássico, um jogador a mais. E aí, semana passada eu estava vendo o Clube da Bola, quando ela agarra, não tem o que fazer, cara. Quando ela agarra mesmo ali, e fede, e aí não tem o que fazer. E essa pressão que tu perguntasse até no comecinho para mim, Cacá, essa pressão vai aumentando, a parte de fora do Figueirense também está começando a ferver de muitas críticas, muita gente querendo mudança nesse comando do Figueirense. Então é aquele momento que se comprar uma pessoa pequenininha, ela cresce. E agenda positiva não dá para fazer, né? Caiu para a segunda divisão, é vergonha, vexame, não tenha dúvida. Agora, o Criciúma passou por isso recentemente e deu aquela guinada. Quem sabe que da tempestade vem a bonança, porque da forma como está, não dá. Aquilo que aconteceu, né, na Série C, não adianta trazer o Hélio Cisanando dessa forma
como o time está patético dentro de campo, não tem solução. Mas essa a segunda divisão é logo ali. Essa tempestade alvinegra está demorando a passar. Tá demorando demais. Desde 2019. Essa nuvem não passa. Em 2021, o Criciúma caiu no Catarinense, mas conseguiu acesso para a Série B do Brasileiro, né? Exato. Será que repete aqui No em Santa mesmo Catarina, ano, né? com o Figueirense? Eu tô com saudade do Badá. Ô, Badá, você está acompanhando o quadrangular da morte? E, pelo menos na amostragem das 3 primeiras rodadas, o Marcílio se torna o candidato a escapar. Você acha que o Marcílio é o time favorito a permanecer? E te ouvir um pouquinho também sobre essa crise no Figueira. Eu sou sincero para ti, não estou acompanhando não, Cacá. A gente está muito envolvido aqui com... Tem coisas melhores, semifinais né? do Campeonato Não precisa. Catarinense, Projeto. Não precisa. A gente fica observando os resultados, vê os lances, vê os gols, né, Jorge? Desculpa lá, mas não tá dando tempo não, cara, porque daí tem que ficar acompanhando o adversário, tem que buscar informações. Outro patamar. Aí, quadrangular de rebaixamento, sinceramente, não estou acompanhando muito. Mas eu vi, por exemplo, que o Marcílio Dias deixou escapar uma vitória, não foi? Contra o Carlos Renault. Foi, na rodada anterior, estava ganhando de 1-0, o Carlos Renault com 1 a menos, e o Marcílio Dias deixou escapar. Tivesse vencido o Carlos Renault com a vitória ontem, estava praticamente garantido na primeira divisão, né? Agora tem que ver os jogos do retorno. Figueirense vai jogar a vida, quero crer. Na próxima rodada, eu acho que é contra o Marcílio Dias em casa, é ali que vai decidir. Agora, Joinville e Carlos Renault, com todo respeito, eu acho que esses não escapam mais. Está entre Figueirense e Marcílio Dias. E o próximo confronto entre eles, que deve ser, se eu não estou enganado, em Florianópolis, isso aí que vai definir quem permanece na primeira divisão e quem vai cair. Sendo que o empate para o Marcílio Dias não é um mau negócio, porque depois pode decidir nos últimos 2 jogos a permanência na primeira divisão. Se tivesse quem apostar em alguém, eu apostaria no Marcílio Dias. Sexta-feira tem rodada de novo, 4ª rodada. Fica convite, viu, Badá? Você não sextar fora de casa, em Chapecó, fica em casa, dá uma olhadinha aí em Figueira e Marcílio, Carlos Renault e Jack, que é a próxima rodada. Bora de enquete, então. Você acha que o Figueira cai para a segunda divisão? Pergunta bem objetiva, hein? Manda no nosso WhatsApp, hashtag sim ou hashtag não. Você acha que o Figueirense... mudou, a pergunta é diferente. Você acha que o Figueirense pode ser rebaixado? Pode. É a mesma pergunta. Hashtag sim, hashtag não. Está sendo assim. O WhatsApp é DDD 48 99191 4706. É só mandar hashtag e a sua opinião se é sim ou não. Quero ver o termômetro. Quero ver o termômetro alvinegro, o termômetro azul e o termômetro do público que está só acompanhando aqui, só torcendo pelo caos, né? Será que influencia? Vamos ver. A torcedor alvinegro participa se você está confiante que dá para escapar. E ontem também teve Carlos Renault perdendo o jogo para o Jack, hein? O Joinville, aliás, quebrou um jejum de mais de 100 dias, mais de 3 meses sem vencer. Goleada por 3-0 para cima do Carlos Renault. A Drica, em Joinville, conta pra gente como foi a primeira vitória do Joinville na temporada. Olá, Cacá, olá a todos que estão assistindo ao Clube da Bola. E aqui no norte do estado o sentimento é de alívio, porque a primeira vitória do Jack no ano e no Campeonato Catarinense veio em uma sexta-feira 13, em que praticamente caiu um mundo em Joinville. Uma chuva que veio para trazer esse 3-0 para cima do Carlos Renault, para garantir aí que o Joinville permaneça vivo na luta contra o rebaixamento. O Joinville, que não vencia desde novembro do ano passado, são aí 3 meses sem vencer, jogou com os portões fechados, né? Cumpriu a primeira partida de punição por conta da confusão contra o Marcílio Dias, o que não acontecia desde 2021, desde outubro de 2021, mais de 4 anos e 4 meses que o Joinville não jogava com os portões fechados. Iago Dias, Luizinho e Fernando Neto marcaram aí os 3 gols que garantiram a primeira vitória do Jack no Campeonato Catarinense, que mantém o tricolor na briga contra o rebaixamento. O Jack, que agora viaja para enfrentar o mesmo Carlos Renault fora de casa, vai se preparar. A gente conversou com os jogadores que falaram sobre esse sentimento de tirar, de fato, um peso das costas, já que o clima em Joinville era realmente muito difícil por conta, né, dessa ausência de vitórias. Além disso, nessa quinta-feira, além da vitória do tricolor, nessa quinta-feira o Conselho Deliberativo iniciou um processo para analisar o possível impeachment da diretoria executiva. Uma denúncia feita ainda em janeiro foi acatada pelo Conselho Deliberativo por 21 votos a 13 e agora inicia-se o rito para avaliar aí as provas com relação a possíveis fraudes, né, e questões aí da diretoria executiva do Joinville, que pode terminar com o impeachment do presidente D'Artagnan de Oliveira e também do vice. A gente vai seguir acompanhando tudo isso que acontece nos bastidores e, é claro, também o que acontece dentro de campo, porque o Serginho Catarinense, que é joinvilense, que tem uma história com o clube, foi o treinador que deu a primeira vitória ao Jack. Kaká. Volto com você.
Valeu, Drica. Obrigado pelas informações. Primeira vitória do Jack, embolando o quadrangular da morte. Vamos ver como é que está a situação, então? Lembrando que são 4 times, 3 serão rebaixados, só a melhor campanha escapa do rebaixamento. A gente tem a classificação na tela para você acompanhar. Fase de quadrangular, o Marcílio foi a 7 pontos, o Figueirense tem 4, lembrando, uma vitória e mais aquele ponto extra. Isso. Carlos Senô 4 e o Joinville foi a 3. E aí, reforçando, sexta-feira tem Figueirense e Marcílio, Carlos Senô e Joinville. Ou seja, ainda está todo mundo vivo. Se o Jack não vencesse ontem, realmente o Jack estaria fora, né? Mas está bem equilibrado, faltam 3 jogos, 9 pontos em disputa. Muito se fala em 12, 13 pontos para escapar, mas a verdade é que as equipes estão trocando pontos, está tudo muito equilibrado, são 4 times com muitas dificuldades, né? Mas a emoção vai ganhando conta aí, porque temos times importantes que podem ser rebaixados. Bom, a gente já vai falar de Brusque e Chapecoense, jogaço dessa tarde, para a gente trazer o clima também das torcidas. Mas antes, vamos falar de quem ficou fora da semifinal do Campeonato Catarinense e esse ano mudou o regulamento. A gente tem a taça ACESC. Criciúma e Concórdia abriram os jogos de ida dessa competição. Campeão vai para a Copa do Brasil e os times entraram em campo na última quinta-feira em Concórdia com empate, um jogo que ficou 2-2. O Rafael Niero chega mais trazendo informações sobre a equipe do sul do estado. Fala aí, Niero. Fala, Kaká, boa tarde para você, boa tarde a todos os amigos do Clube da Bola. Vamos falar do Criciúma, os bastidores quentes por aqui, depois da eliminação para a Chapecoense e de um empate contra o Concórdia na última semana, né? Inclusive, esses resultados recentes geraram uma nota oficial da torcida organizada Os Tigres, mostrando aí um descontentamento pelas últimas contratações do clube, pela idade mais avançada dos atletas que estão chegando e também pela entrega nos últimos jogos, né? Então, eles utilizaram aí suas redes sociais para fazer uma nota oficial, tendo cobranças ali para o elenco tricolor, a direção, pedindo também para que não tivesse folga nesta semana aí de carnaval, inclusive falando sobre isso, folga nos 2 dias, né? Neste sábado e no domingo, e os trabalhos retomando somente na próxima segunda-feira, quando o Criciúma deve se reapresentar. Chegou ontem aqui no sul do estado, de viagem, né? De Concórdia, ficou uma semana toda treinando em Chapecó, logo depois da eliminação para Chapecoense, anteciparam o jogo com o Concórdia para que o Criciúma pudesse ficar por lá também. Então, foi uma semana conturbada, digamos assim, pelos lados do Criciúma, que terá agora que buscar o resultado aqui no estádio Heriberto Wilson. Uma vitória simples coloca o Tigre na próxima fase da Taça ACESC. Falando agora de elenco, o Eduardo Batista terá a semana cheia para trabalhar, poderá contar para este duelo de volta contra o Concórdia com o meia Jean Irmer, que cumpriu suspensão no último confronto, então terá força máxima aí para esse duelo. Falando agora dos que estão no departamento médico, Felipe Matheus continua fazendo sua preparação física, a tendência é que retorne somente na Série B do Campeonato Brasileiro, assim como o Heitor Roca, lateral esquerdo, e o Cauê Santos, atacante. Os dois já estão em trabalho de transição, tiveram uma lesão grave no ano passado, né? E inclusive fizeram todo esse tratamento, estão em transição, deve ser utilizado aí os 2 atletas na Série B do Campeonato Brasileiro. E o volante Sandri, com uma lesão no pubis, ele segue em tratamento, mas a tendência é que ele retome aos treinamentos na próxima semana, já iniciando aí os trabalhos junto com o elenco tricolor. Então, de momento é isso, uma semana quente e conturbada para o Criciúma, que vai ter que buscar o resultado agora em casa, diante do Concórdia, no próximo domingo. Eu volto com você, Kaká. Valeu, Rafa. Obrigado pelas informações. Vamos com o nosso titular, Renato Semensati, comentarista aqui do Grupo ND, trazendo o que ele está achando dessa situação do Tigre. Fala, Renato Semensati. Boa tarde. Um abraço, rapazes. O Criciúma não passou de um empate contra o Concórdia e aumentou a pressão em cima do técnico Eduardo Batista. Não pelo resultado, não, porque às vezes você empata um jogo, empata em 2-2, como foi o caso do Criciúma, mas apresenta um bom futebol. É melhor que o adversário, o goleiro do adversário passa a ser a grande figura do jogo e tal. Mas não foi isso que aconteceu, evidentemente. Porque o Criciúma acabou fazendo o gol rapidinho, né? Com 5 minutos estava ganhando de 1-0. Dava a impressão que poderia fazer um placar maior, e essa era a expectativa, até pela diferença orçamentária entre os 2 clubes, né? Um com uma folha de pagamento de 70 mil, o outro com 2,5 milhões de investimento. Mas quem estava com mais vontade nesse jogo da Taça ACESC
era o Concórdia. E dentro dessa vontade, ganhando as divididas, se entregando mais, o Concórdia empatou o jogo, uma cobrança de escanteio que o Criciúma joga numa linha defensiva com 3 zagueiros, né? Acho que o menor tem 1,90 m. E 2 jogadores do Concórdia dentro da pequena área, livres de marcação, empatam o jogo. Pior, ainda no primeiro tempo, o Concórdia vira. No segundo tempo, o Eduardo Batista fez as alterações, trouxe de volta os titulares, né? O Jonathan Robert, que não jogou nada até agora, trouxe o Marcinho, enfim, trouxe o Nicolas, e foi o Nicolas num lance dividido ali aos 46 do segundo tempo, que acabou fazendo o gol de empate. O resultado em si não foi ruim, porque o Criciúma joga agora no outro domingo em casa, e uma vitória simples diante do Concórdia, o Criciúma avança às semifinais da Taça Sesc, que vale vaga para a Copa do Brasil. Eu tenho chamado aqui de Taça Consolação. Você não conseguiu chegar na final do Campeonato Estadual, então você briga por essa vaga na Copa do Brasil, que para o clube é muito importante, mas me parece que os jogadores do Criciúma não entraram com esse espírito, não. Agora tem que mudar isso aí. 10 dias agora livres para trabalhar, tem que reunir vestiário, quem está com problema com quem, o que é que está acontecendo, porque a pressão em cima do técnico Eduardo Batista está aumentando muito. Não acho que o clube deva demiti-lo, longe disso, ele fez todo o planejamento da temporada, indicou os jogadores, a maioria dos jogadores permaneceu, então aquele sistema 3-4-3 ou 3-5-2, a linha defensiva com 3, que é a forma que o Eduardo tem de jogar, o ano passado funcionou e funcionou muito bem. Será que aconteceu do ano passado para esse ano, né? Como é que está a gestão de vestiário? É todo dia presencial ou é gestão home office? Então o Criciúma tem os seus problemas para resolver. Não que o resultado tenha sido ruim, mas o futebol foi desastroso. Foi o pior jogo do Criciúma na temporada. É para você estar subindo nesse momento, evoluindo jogo a jogo. Essa evolução, ela não apareceu. Então é momento de reflexão, reunir todo mundo e mostrar que do jeito que está, o barco não vai chegar a lugar nenhum. Esse é o trabalho do Departamento de Futebol, da diretoria do Criciúma, para dar respaldo ao Eduardo Batista. Trocar o comandante agora é só fazer o mais do mesmo e ter mais problemas lá na frente. Um abraço, rapazes. Abraço, Renato. Pressãozinha lá no Tricolor Carvoeiro. E uma pressão maior tá aqui, tá? Porque aqui tá valendo rebaixamento. Eu pedi pro nosso telespectador a opinião dele. Você acha que o Figueira cai para a segunda divisão do estadual? Tô curioso para saber a nossa primeira parcial, hein? Vamos atualizar? DDD 48 991 91 4706, 87,5%. O resto do estado contra 1. Fica fácil acertar essa enquete. Todos contra 1. É muito fácil. Bom, quase 88% aí de que o Figueirense pode ser rebaixado. Essa é a nossa parcial. Segue participando e também manda mensagem pra gente, tá acompanhando de onde, a sua opinião, se a gente falou alguma besteira, se concorda com alguma coisa que a gente falou, interaja no WhatsApp, daqui a pouquinho a gente dá um giro também com as participações. Daqui a pouco a bola rola também em Rio do Sul, tem Santa Catarina e Avaí, que jogam pela Taça Sesc. O Luciano Serim conta pra gente como está a preparação da Águia do Vale. Fala, Luciano. Uma semana bastante diferente para o Santa Catarina Clube. O time de Rio do Sul precisou assimilar rapidamente a derrota sofrida pelo Barra no último final de semana, virar a página e já pensar no Avaí pela Copa Sesc, que acontece neste sábado. O clube aqui da cidade treinou aqui no Alfredão no dia de ontem e o objetivo é bastante claro: vencer essa competição e garantir uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Caso avance do Avaí, enfrentará ou Barra ou o Camboriú, dependendo de quem for eliminado da semifinal do Campeonato Catarinense. E é uma semana bastante decisiva para o Santa Catarina, porque logo depois de enfrentar o Avaí, volta a jogar aqui em Rio do Sul na quarta-feira contra o IAP do Maranhão, válido pela Copa do Brasil. E a gente vai acompanhar todos os jogos e trazer todas as notícias do Santa Catarina Clube ao longo da nossa programação. Dá para passar, hein? Dá para passar na Copa do Brasil. O Avaí vai enfrentar o Santa Catarina fora de casa, então, na disputa pela Taça Sesc. A gente tem algumas imagens aí do treino do Avaí. Cláudio, qual é a tua expectativa para o jogo? O que você tem de informação do Leão? Olha, o Avaí ele teve essa decepção, né? Porque o confronto contra o Camboriú, o Avaí tinha mais time e até uma folha maior do que o Camboriú. E vinha até aqui num trabalho do Cauã, que eu sempre coloco como um trabalho de conjunto, né? Uma equipe que tinha muita intensidade,
jogadores entendendo o momento do clube, né? E aquela sinergia com a torcida, brigando por ocupação de espaço. Era um time com marcação agressiva, uma boa evolução ofensiva e pelo menos nesse embate com o Camboriú, a expectativa era como foi no primeiro tempo do primeiro jogo no Scarpelli. Poderia ter terminado 5-0, o Avaí mesmo caindo e demais de produção no segundo tempo, foi com vantagem para o segundo jogo. E esse segundo jogo não veio aquele Avaí que o Cauã de Almeida até então tinha construído. Time com baixa intensidade, teve as perdas ao longo da competição, Thalisson, Josmar, também o Maurício Garcês, tentou recompor, né, com o uruguaio aí, o Felipe Avenatti e o Rafael Bilu, que pode estrear hoje, tem jogador ainda por estrear, mas aquele Avaí que construiu, que a gente vinha elogiando, né, não veio contra o Camboriú. Jogou com o regulamento embaixo do braço, achou que a qualquer momento o empate iria acontecer e queria avançar à semifinal. Quando viu, a boa equipe, muito bem estruturada aí da equipe do Camboriú, conseguiu fazer o seu gol e muito bem, taticamente, segurou o resultado até o final, né? Para essa Taça Sesc, esse jogo contra o Santa Catarina, aí não há favoritos, na minha opinião. O Santa manteve, né, uma base do ano passado, estava invicto até perder para o danadão aí, né, para o Barra, e acabou, né, ficando de fora e ainda tentando lutar pela Copa do Brasil, que vai jogar, né? A mesma terceira vaga que o Santa conquistou no ano passado, terceira vaga para a Copa do Brasil. Então, não há favoritos nesse sentido. Também o Avaí não é favorito para a Taça Sesc, em razão do Criciúma, né, ter uma folha de mais de 2 milhões, como já colocou o Renato aqui no Clube da Bola, e manteve uma base forte do ano passado e contratou. Ainda não teve encaixe de time e acaba sendo o favorito. Mas é futebol. O Avaí precisa hoje, lá em Rio do Sul, é um jogo difícil. Quando enfrentou na fase de classificação foi com o time todo desfigurado. Não é parâmetro, né? Mas o Avaí tem condições sim de buscar um resultado. Não é favorito, mas o Santa não tem favoritismo nesse jogo. E o Avaí precisa, jogo a jogo, ir buscando, né? Se reinventando dentro da competição nesses jogos para depois enfrentar ou o Criciúma ou o Concórdia na vaga aí na Copa do Brasil. Seria bem importante não precisar utilizar a Copa Santa Catarina para buscar essa vaga. Ô Jorge, essa pressão que a gente ouviu do Renato Semensati em cima do Criciúma, o Avaí não tem? O Avaí é diferente? Como é que está o Avaí para a Copa Sesc? Cacá, o Avaí começou o Campeonato Catarinense com a gente tendo aquela perspectiva de que ele fosse brigar pelo que o Figueirense está brigando hoje, tá? Que foi um time mais novo, com muitos jogadores novos, uma folha muito mais baixa em relação com o que o Avaí teve ano passado e nos últimos anos também no Campeonato Catarinense. Então é uma pressão diferente porque o Avaí não tem um desgaste de ter sido eliminado por Camboriú, porque no primeiro jogo, o Avaí poderia ter metido uma sacola no primeiro tempo contra o Camboriú e acabou desperdiçando o jogo de volta, tomando um gol ali e aí perdendo nos pênaltis depois, que daí é um ponderável do futebol, acontece isso, e aí o Avaí ficando de fora, foi esse gosto amargo. Mas não tem uma pressão absurda assim, em cima do trabalho do Cauã de Almeida nesse momento para a disputa da Taça Sesc. Claro, é importantíssimo garantir agora essa taça, essa vaga na Copa do Brasil, porque para não precisar disputar a Copa Santa Catarina no final do ano, até porque o elenco está mais curto, o Avaí tem menos dinheiro, diminui muitos dos gastos até com outras áreas do futebol para poder se reerguer, digamos assim. Tem toda a questão também envolvendo o SAF, questão de SAF, votação do Conselho Deliberativo, então tem muita coisa acontecendo por fora. Então não tem uma pressão direta em cima do trabalho do Cauã de Almeida nesse momento. Então esse jogo, como o Claudio bem falou, é um jogo difícil, um jogo que eu acho muito equilibrado entre Santa Catarina e Avaí. Na ida lá, na primeira fase, o Avaí foi com o time todo reserva e tomou 3-1 do Santa Catarina, que é um time que joga muito bem dentro de casa, sabe jogar no seu estádio, manteve bem a base do ano passado, mas eu acho que não tem essa pressão toda em cima do trabalho do Cauã de Almeida nesse momento, Cacá. E só duas coisas que eu queria apontar. Uma, Serginho Joinvilense, o nome do técnico que a Drica falou do Joinville, me derrubou aqui no Fora do Ar. Quebrou. Segundo, o Badá tá de sangue docíssimo, só vendo a gente falar, só vendo o caos acontecer, ele terça-feira, quarta-feira, 6 gols na Arena Condá, Chapecoense Curitiba, Chapecoense Vasco, Chapecoense Santos, depois Chapecoense Flamengo daqui a pouco. Só a gente falando só essas nabas aqui que estão acontecendo nesse quadrangular do calabouço do Campeonato Catarinense. Tá muito bom de ver a cara do Badá só vendo a gente falar aqui. Ô Jorge, eu até tô com saudade do Badá. Deixa eu trazer o Badá pra conversa, porque a gente tá falando muita impressão nojento, aqui. Como diz o Manezinho, viu? Outro patamar. Não tô vendo o quadrangular da morte, só vejo o Vasco, o Curitiba aqui. Tá nojento, Badá, que isso? Mas aproveitando sobre pressão, Badá, o Criciúma tem essa pressão na Taça Sesc, o Avaí nem tanto. Mas e a Chape? Por só a Chapecoense dos 5 considerados grandes está na semifinal.
Tem alguma pressão para ser campeão catarinense? Como é que está sendo isso trabalhado em Chapecó? Badá, seu bobo! Seu danado. Mas pois é, que não sobra tempo, né, cara? Você tá assistindo os jogos, vê quem são os adversários, tá por dentro daquilo que você está disputando, que é o Campeonato Brasileiro da Série A. Então não cabe nenhum tipo de menosprezo ao nosso glorioso Campeonato Catarinense e seus quadrangulares que foram aprovados pelos clubes, né? É verdade. Os clubes é que aprovaram. E é bom ficar de olho, Chapecoense, Brusque, Barra, Camboriú, porque quem perder nessa semifinal vai encontrar com essa turma aí logo ali na frente. Né? Então, o Campeonato Catarinense, mesmo para quem está na semifinal, não termina com a semifinal. Vai ter sequência dessa Taça Sesc aí. Mas só eu estava olhando o Renato Semensati falar, cara, e eu estava lembrando do Clube da Bola da semana passada, né? Quando o Renato Semensati falou, não, Criciúma não precisa nem viajar para Chapecó, nem vai para Chapecó, nem gasta o dinheiro. Pois não é que ele tinha razão, cara? E eu com medo, né? Eu digo, não, mas cara, eu conheço não foi. O Criciúma é clube grande, sempre vem aqui, sempre complicou. Mas o Renato não, com convicção, não. Nem viaja, nem vai pro Oeste, nem perca tempo e nem gaste dinheiro. Pois vieram, foram eliminados pela Chapecoense, tiveram que ficar aqui em Chapecó até quarta-feira. Quarta-feira foram para Concórdia de ônibus, quase perderam para Concórdia, retornaram para Criciúma e chegando no CT, 2 quadras antes, quebrou o ônibus. Tiveram que terminar o trecho a pé. Então é um inferno astral do nosso grande Criciúma, a quem a gente tem um respeito e uma admiração muito grande. Né? Mas eu acho que a Chapecoense tem que estar na pressão, sim. Agora, respondendo a tua pergunta, vamos combinar. Com todo o respeito que merece o Brusque, o Barra, o Camboriú, fazem por merecer estar nessa condição, mas a Chapecoense, pelo investimento que tem, pelo elenco que tem, é a oportunidade do Gilmar Dalpozo, porque o Gilmar Dalpozo é um técnico vitorioso, aqui na Chapecoense nem se fala, já treinou outros clubes aí, Santa Catarina, mas não tem um título ainda. O Dalpozo não tem um título estadual aqui em Santa Catarina, que é o estado que é onde ele mais se dá bem. Então ele tem outros títulos fora daqui, mas aqui em Santa Catarina ele não tem. Então eu acho que a Chapecoense tem que conviver com essa pressão, né? Tem que passar pelo Brusque, depois ir para a decisão. Já contra o Brusque hoje, principalmente, considero um jogo muito difícil. Por incrível que pareça, esteja onde estiver, Brusque e Chapecoense os últimos anos aí, eu vi os últimos 5 confrontos, todos muito equilibrados, cara. Não teve nenhum que deu diferença de 2 gols, por exemplo, todos muito equilibrados. Então, mas a Chapecoense, por ser o clube da Série A, pelo investimento que tem, pelo elenco que tem, a Chapecoense ela tem que conviver com esta responsabilidade de ser favorito ao título. Assim. E não adianta dentro do clube dizer, não somos favoritos, não tem essa história de favoritismo. Não é nem questão de favoritismo, é obrigação. Tá na pressão para buscar esse título estadual nesse ano a Chapecoense. Deixa eu trazer os palpites para Santa Catarina e Avaí, para a gente fechar a questão do Santa Catarina com Avaí, que é o jogo de hoje também da Taça Sesc, e poder falar do confronto da semifinal. Empate, o Badá colocando vitória do Santa Catarina, o Cláudio vitória do Avaí, eu e o Emerson empate e a Drica acreditando que o Santa Catarina vence nesse primeiro jogo. Tá aí na tela os palpites para Santa Catarina e Avaí, que é o jogo de ida da Taça Sesc. A gente vai para o intervalo para, na sequência, falar da Chape, né, Rangel? É verdade, Cacá Oliveira. Daqui a pouquinho, aqui direto do estádio Augusto Bauer, na Arena Simon, na cidade de Brusque, a gente traz todas as informações do Verdão e do Quadricolor para essa semifinal do Campeonato Catarinense. Legal, daqui a pouquinho tem mais Clube da Bola. Não sai daí que a gente vai falar muito de futebol e, claro, dos confrontos da semifinal do Catarinense. Voltamos já já.